Quero também neste momento já agradecer a todos os membros, todas as pessoas, tá, meus irmãos? Esse período que estamos passando de portas fechadas do nosso templo, mas sabemos, né? O templo é alugado, temos muitas despesas, todos têm ciência disso, mas glória a Deus, vocês têm permanecido fiel, abençoado, né? Em gratidão a Deus devolvido, né? Os seus dízimos, suas ofertas. Eu quero de coração agradecer a cada um, né? Pelo mover de Deus na sua vida e você ter esse reconhecimento. Quero também deixar você proposto a oportunidade, né? Vai estar aparecendo aí abaixo aí na legenda, né? O banco, a agência. Se você quiser fazer uma doação, se você quiser depositar o seu dízimo, a sua oferta, essa é a conta da igreja, a conta com o propósito de nós trabalharmos em prol do reino de Deus. Então deixa aí, fica o convite, tá? Que Deus possa abençoar os desejos do teu coração. Amém. Quando o sol está
Boa noite, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez, juntos, para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. Essa que é alimento, espiritual para a nossa alma, para o nosso coração. Quero te convidar nesse momento a nós abrirmos a palavra de Deus na carta de João, no capítulo 3, versículo 4 a 9. Vamos compartilhar um pouco a palavra do nosso Deus neste momento. Diz a palavra de Deus, versículo 4: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E o versículo 9 complementa: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Falamos com o nosso Deus. Santo Deus e grandioso Pai, graças damos mais uma vez, ó Pai, de estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, por essa palavra. E que ela verdadeiramente, ó Pai, ela venha alcançar neste momento cada coração, cada ouvinte, ó Pai, que está neste momento ouvindo essa palavra. O Teu Espírito Santo tem a liberdade, ó Pai, de nos dar o discernimento a qual é o desejo do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias nós temos vivido, queridos, momentos difíceis. E que muitas das vezes esses momentos vêm nos atemorizar, vêm nos escravizar. E muitas vezes ele tira o foco do que verdadeiramente a essência da nossa existência. Precisamos às vezes fazer uma pausa na nossa vida diária e olhar à nossa volta o que está acontecendo. Às vezes até conosco mesmo, o que tem acontecido nesses dias de tanto tormento que temos vivido. Quero confessar que eu tenho vivido essa experiência de parar de analisar o que está acontecendo à minha volta, no cenário que eu tenho vivido. E então eu cheguei a uma conclusão. Tantas são as pessoas necessitando de libertação. Diante de tantas informações, tantas pessoas estão vivendo presas, estão perdendo o sentido da vida. E esse texto que eu sugeri e compartilhei com vocês, amados, ele me trouxe a seguinte reflexão. Eu deixei aqui como tema esse texto a qual eu li de 1 João 3, 4 a 9. Eu me deparei com o seguinte tema: Jesus é a solução. Eu quero que você preste bem atenção nesse tema. Jesus, Ele é a solução. Eu quero deixar aqui então, para nós juntos,
refletirmos diante desse tema a seguinte pergunta: como podemos encontrar a solução para tantos problemas vivenciados nos nossos dias? Como podemos encontrar a solução para tantos problemas vivenciados nos nossos dias? Enquanto ouvimos este louvor, eu gostaria que você estivesse aí refletindo sobre essa pergunta. Quero desafiar você, ver se você tem uma resposta para essa pergunta, enquanto nós ouvimos essa canção. Somente Jesus é a solução para os nossos problemas. Querido, essa eu creio que é a resposta mais certa para a pergunta que eu fiz ainda há pouquinho com vocês. Estão lembrados? Como podemos encontrar a solução
para tantos problemas vivenciados nos dias atuais. O nosso tema é: Jesus é a solução. Para isso Ele veio ao mundo, para ser a solução. Quero que você creia que para Deus não existe problema algum que Ele não possa resolver. Eu quero propor aqui então, dentro desse contexto da nossa mensagem, 3 princípios fundamentais para a libertação na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro princípio fundamental: você precisa reconhecer que tem um problema. Às vezes você está aí me perguntando: qual é o problema? A palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, aqui não sou eu que está falando, é a palavra de Deus. E o motivo de Cristo vir ao mundo e morrer naquela cruz explica que nós somos pecadores. No capítulo 5, no versículo 12 também, Paulo orienta aqui para nós: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Se caminharmos a palavra de Deus, vamos ver tantas outras versículos nos orientando sobre esse problema. O pecado é o principal, irmão, problema de nós seres humanos. É o maior dos problemas que temos que enfrentar. Ele se chama o pecado. Você precisa reconhecer este problema em sua vida, o pecado. Precisamos de fazer uma autoanálise de nós mesmos. Um segundo princípio fundamental que eu quero compartilhar com todos é que você precisa de alguém maior do que você para poder te libertar desse problema. E nesse segundo princípio eu quero deixar aqui pelo menos 3 razões na pessoa de Jesus Cristo para que você creia e confie somente nele. A primeira razão: porque Jesus é a única resposta. Não existe outra resposta. Livro de João capítulo 8, versículo 36. Jesus diz ali aos discípulos a seguinte orientação: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos orienta: e em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Quero te lembrar novamente o nosso tema proposto, irmão. Jesus é a solução. Somente na pessoa de Jesus encontramos a libertação completa. Glória a Deus por isso. Uma segunda razão dentro do nosso segundo princípio fundamental: o sacrifício de Jesus na cruz. Lá em Filipenses capítulo 2,
do versículo 5 ao versículo 8. Nós lemos: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O sacrifício, irmão, de Jesus não foi em vão. É impossível por meios humanos alcançar a libertação. Muitas das vezes nós temos a cena de Jesus ali na cruz, quando morreu, foi crucificado. No primeiro momento pensamos que é uma derrota, né? Ali foi o fim de Cristo, do Filho de Deus. Mas se trabalhamos um pouco mais o contexto, esse mês de abril, né, é o mês da Páscoa, qual nós temos em nossa mente, nós comemoramos sim a morte vicária de Jesus na cruz. Mas não esqueça, irmão, o mais importante, Ele ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso só Jesus é a solução. Não tem pecado, não tem morte, não tem nada que está acima de Jesus. Os versículos seguintes aí, se você seguir, você vai ver que Deus deu Ele toda a autoridade. É um nome que está acima de qualquer nome. Então esse nome de Jesus, ele significa Deus conosco, Emanuel. Você precisa crer nesse nome. Para qualquer situação que você está passando agora, vivendo ou sentindo, clama o nome de Jesus. A terceira razão dentro desse segundo princípio fundamental também, eu quero compartilhar aqui, a graça e o amor incondicional de Jesus. Atos capítulos 17, versículo 30 e 31. Mas Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, irmãos, venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Se você está achando que viver nesse mundo é viver no inferno, os tempos que temos vivido é o inferno, creia no nome de Jesus. Ele é a solução para a sua vida. Muda o seu foco, o seu pensamento. A vida não acabou. Problemas sempre existiram e sempre existirão. Mas a diferença é: quem é a minha companhia para enfrentar comigo esses problemas, dificuldades que eu tenho vivido? É Jesus Cristo. Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus, irmão, Ele deu a vida por mim e por você. Ele é a única resposta. Ele demonstrou isso com o sacrifício. E o seu sacrifício reflete para nós a sua graça e o seu amor incondicional. Louvado seja o nosso Deus. Caminhando aqui para um terceiro princípio fundamental. Jesus é a solução. Esse terceiro princípio fundamental é que você precisa reconhecer a necessidade de obediência a esse Jesus Cristo.
É esse Deus conosco, Emmanuel. João capítulo 1, versículo 14. Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. É importante essa observação. Todos somos criaturas de Deus. Mas para se tornar um filho legítimo de Deus, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. E tenho que reconhecer que a resposta para esse meu problema é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Romanos 10, versículo 9, 10 e 11. Diz aqui: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Diante desse terceiro princípio fundamental, eu quero te dar aqui agora 3 motivos para você entender por que você tem que viver em obediência à palavra de Deus. Esse primeiro motivo é: a palavra de Deus te conduz à vida eterna. Quando eu conheci esse evangelho, me fizeram a seguinte pergunta: onde você vai passar a sua eternidade? Perguntar se eu acreditava em Deus, se eu acreditava no diabo, se eu acreditava no céu, se eu acreditava em inferno. Quando eu me deparei com essas 3 perguntas, queridos, eu vi quanto eu vivi uma vida sem rumo, sem direção, e o quanto eu estava perdido. Eu encontrei o foco principal do meu problema. Minha vida não fazia sentido. Mas glória a Deus, Jesus, o dia que eu ouvi falar desse Jesus, essa pessoa que me fez essas perguntas também me apresentou esse Jesus. É importante que nós façamos isso, meus irmãos. É muito fácil para nós apontar dedos e fazer julgamento na vida da pessoa. Mas o que nós precisamos é isso. Quando você ama de verdade, você mostra assim a pessoa o caminho errado. Mas também você está disposto a dar a sua vida para caminhar junto a ela. Você quer que ela esteja na sua companhia, para que ela encontre a vida. E você só pode oferecer algo a alguém, querido, se você tem. Nós nunca conseguimos oferecer algo que não temos. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Você agora lembrou da última mensagem que você compartilhou, ouviu, está lembrado? Compartilha a esperança. Esses versículos aqui eram o tema proposto nessa mensagem, você está lembrado? A palavra de Deus, ela é fonte da eternidade. Dentro desse terceiro princípio fundamental, eu quero também te apresentar aqui um segundo motivo. A palavra de Deus, ela é viva
e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e o espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Terceiro motivo dentro desse terceiro princípio fundamental. Jesus é a própria palavra revelada de Deus ao homem. João 1,14 vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, irmão, se encarnou. Largou toda a sua glória de um Deus soberano, justo, fiel. E veio sentir tudo aquilo que nós seres humanos sentimos, passamos, com um propósito: ser a solução para todo e qualquer problema que os seres humanos enfrentam. Precisamos cultivar a nossa libertação todos os dias na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Concluindo então, irmãos, esse contexto, essa mensagem, nós precisamos saber que para ser liberto e transformado por Jesus, é preciso rendê-lo diante de seu senhorio, diante da sua majestade e de sua glória. Precisamos confessar. Fazendo isso, confessar todos os nossos problemas a Ele. Ele está com seus ouvidos abertos. Ele está atento com o seu olhar. Só aguardando quando nós abrimos nossa boca e confessamos verdadeiramente que temos um problema, sozinhos não vamos conseguir resolver, e assim então pedir a ajuda dele, se entregar a Ele para que Ele seja a solução por nós. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Se você entendeu, compreendeu essa mensagem, está aí sentindo que verdadeiramente você tem esse problema, ainda não pensou sobre a vida eterna, onde você vai passar os seus dias após essa morte? Se nós olharmos, gente, o exemplo de Cristo Jesus, é o que todos nós vamos viver, seres humanos. Vamos nascer, vamos crescer, vamos desenvolver, ter muitas conquistas, mas isso vai passar. E precisamos, em vida, preparar para a pós-vida. É então que nós começamos uma vida eterna com esse Deus. É na pessoa de Jesus Cristo que nós conseguimos essa vitória. Esse foi o seu maior propósito de vir à face da terra: nos unir novamente diante de Deus. Deus tem morada para nós. Deus tem uma vida eterna e completa para cada um de nós.
Se você está tomando essa decisão diante de Jesus Cristo, eu gostaria muito que você, de onde você está aí, gostaria, se você puder, feche os seus olhos e repita comigo esta oração. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício vivo e eficaz na cruz do Calvário. Sacrifício este que veio me dar a vida eterna. Aquilo que um dia, Pai, o diabo levou, para a honra e glória do Senhor, o teu filho veio trazer de volta. E neste momento eu entrego a minha vida nos cuidados de Jesus Cristo, para que assim Ele venha caminhar juntamente comigo. Não me deixe, Jesus, sozinho neste mundo. E este teu amor condicional, que a partir de agora, que eu acabo de recebê-lo, é este mesmo amor que eu quero viver e compartilhar com todos que estão ao meu redor. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante toda esta semana. Amém. Igual.